Salve, salve, alvinegros de Passo Fundo, alvinegros do mundo. E aí, galera, tudo tranquilo? Gente, eu hoje fui pesquisar sobre essa questão do tempo que o Botafogo está sem treinador. E veja bem o que descobri. O Botafogo não foi só agora que o Botafogo demorou para escolher treinador, galera. Não foi. O Botafogo, depois daquela tragédia de 2023, nós começamos o ano de 2024 com o Thiago Nunes, lembra? E nós não nos classificamos para a semifinal do Carioca. Naquele ano, do ano passado, o ano começou turbulento igual agora. Nós começamos o ano com o Thiago Nunes, debaixo de protestos, pipoqueiros, faixa no Nilton Santos, fora Tiquinho, fora Marçal, fora Marlon Freitas, Piscadinha, fora Eduardo. Estão lembrados? Acho que vocês esqueceram, né? Nós ganhamos a Libertadores do Brasileiro, muito torcedor esqueceu dessa situação. Aí, o Thiago Nunes empata com a Aurora, lá na casa do Aurora. E cai. Quem assume? O interino do clube, o Matias, certo? Da saída do Thiago Nunes até a chegada do Arthur Jorge, levou 45 dias, galera. Foram 45 dias esperando o Arthur Jorge. Entendeu? O Arthur Jorge chegou no dia 3 de abril. Eu anotei porque velho não lembra das coisas, então a gente tem que anotar. Tá? Foram 45 dias, tá aqui, ó, 45 dias entre a saída do Thiago Nunes e a chegada do Arthur Jorge. Aí, claro, não tinha duas Copas para disputar, verdade. Só que nós torcedores, nós queremos ganhar tudo. Eu quero ganhar com distância, meu irmão. Para o ímpar. Jogou a moedinha para cima, eu quero ganhar, não quero perder nada. Só que nós somos uma SAF. E numa SAF, quem manda é o sócio majoritário. E o nosso sócio majoritário, ele não entende assim. Ele não vê essas Copas como prioridade. E nem o Campeonato Carioca. E eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. Por mais que a gente fique puto pra cacete, e a gente tá puto, eu tenho a impressão que isso não vai mudar. Todo ano vai ser isso. Claro que se ele contrata um treinador e esse treinador cumpre o seu contrato e fica de um ano para o outro, ou seja, o contrato é de 2 anos, ele não sai no final do ano, ele faz um bom trabalho e aí ele cumpre o contrato, beleza. Aí nós vamos ter um treinador, mas aí a gente vai reclamar porque ele está demorando para trazer os reforços. Vai ser sempre assim. Porque ele não vai mudar o pensamento dele. Esse é o pensamento dele. O americano não entende que isso é importante para o torcedor. Ele não entende, tá? Essa é a realidade. Então a gente vai ter que... Ou a gente vai se acostumar com isso, ou a gente vai ficar puto todo começo de ano. Essa é a realidade, tá? Eu vi um vídeo do Rica Perrone que ele está falando sobre as SAFs. E o que ele falou, ele tem razão. Numa SAF, tá? Muitas vezes a torcida demora para entender o processo. E qual é o processo? Qual é a reclamação que a gente faz? Inclusive eu, que o Botafogo, que a SAF do Botafogo, não respeita a torcida do Botafogo, porque nenhum diretor da SAF vem e fala para a torcida, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E o Rica Perrone falou sobre isso. Ele disse, isso não vai acontecer. Torcedor que esperar que numa SAF, o dono da SAF, um diretor da SAF, vai vir para a imprensa para explicar para o torcedor alguma coisa, não vai. E ele até deu um exemplo, que a gente às vezes não entende porque é futebol, mas é uma empresa. Ele disse, você já viu o dono da Nestlé, por exemplo, vir fazer uma coletiva de imprensa para explicar por que a caixa de bombom foi vendida errado? Não. O saque reembolsa o consumidor, pede desculpa, manda alguns agrados e acabou. É isso, é uma SAF, é uma empresa. Só que a gente não compreende isso. E aí,
eu fui pesquisar as outras SAFs. E aí fui ouvir assistir algumas lives de influência de Bahia, de Palmeiras, de Cruzeiro, de Atlético Mineiro. Tá? E o que eu descobri? Fazem a mesma reclamação que a gente. Que as SAF não tem transparência, que a SAF não dá explicação, não dá satisfação para o torcedor. É a mesma coisa, irmão. Todas as SAFs são a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é, eu acho certo? Não acho. Mas no momento que a gente virou empresa, a gente vai ter que entender que uma empresa age dessa forma. São os ônus e os bônus. Quais são os ônus? Quais são os bônus? Os bônus é título, que nem nós ganhamos 2 títulos agora. São times competitivos, e o Botafogo já tem um time competitivo, falta um treinador. Mas o time do Botafogo é bom, os reforços estão chegando. E outra coisa, galera, que eu acho que vocês esqueceram, é que o Botafogo, em 2024, o Botafogo só veio a ter um patamar mais alto quando chegaram os reforços da segunda janela. Foram 8 jogadores que chegaram na segunda janela. E aí o Almada, o Igor Jesus, o Alex Telles e o Vitinho viraram titular, juntando-se ao Luiz Henrique. Aí o Botafogo subiu de patamar. Então, nessa primeira janela, o John Textor já gastou 500 milhões. Reforçou o time. A maioria dos reforços ainda não chegaram. Os que chegaram ainda estão se enturmando, ainda vão ter que se entrosar. Mas será na segunda janela que a gente pode esperar jogadores de nível mais acima para encorpar o time. Foi assim 2022 para 2023, foi assim de 2023 para 2024 e vai ser assim de 2025 para 2026 e consequentemente todos os anos. Infelizmente, vai ser assim. Não tem o que fazer. Aí a gente vai ter que escolher o seguinte: a gente não pode criticar o John Textor? Claro que pode. Claro que pode. Se está errado, vamos criticar. Agora, o que está errado para nós, para ele não está. Então, galerinha, a gente tem que escolher o seguinte: o que a gente quer? Se fosse o clube social, a torcida gritou, já estava lá o Montenegro, já estava o CEP, o Mufarrege, tudo dando uma coletiva de imprensa para explicar para a torcida, dar satisfação. E aí o Montenegro dizia: meus amores, amanhã está chegando um treinador, está chegando 2 jogadores. Era isso que eles iam fazer. No profissionalismo isso não acontece. Tá? O Botafogo tem uma outra estrutura hoje, o Botafogo está num outro patamar e eu mesmo puto, porque como vocês, eu também não entendo, né, essa demora por treinador, mas eu tenho que acreditar no projeto e eu tenho que acreditar que o John Textor vai cumprir aquele que ele prometeu. Ele disse que 4 jogadores de nível iam chegar. Um já está aí. Hoje estava visitando já o Espaço Lonier, que é o que veio dos Estados Unidos lá, né, o Rodrigues. Eu não me lembro o nome do cara ainda, não decorei, né? Um já chegou. E ele pode dizer, o Textor pode alegar que dois acima ele já contratou. O Wendel, que chega no meio do ano, e esse cara aí, que está chegando agora, que todo mundo diz que é um baita de um jogador. E aí na primeira, porque vai ter 2 janelas. Uma janela para os times que vão disputar o Mundial e a outra janela normal. Então vão ter 2 janelas no meio do ano. Então, galera, estamos todo mundo puto, revoltado pra cacete, porque a gente queria ganhar essas Copas. Eu ainda acredito que dá para ganhar essa Copa aí. Acredito, se o time se unir, Nilton lotado, acho que a torcida do Botafogo vai fazer o seu papel, mesmo desconfiada vai lá e vai lotar o Nilton. E se não der, aí terminou o jogo, vai, a cobra, faz parte, isso faz parte da torcida, né? Parece, eu vi agora numa live que eu estava vendo aqui, que a reclamação dos jogadores, o Textor não gostou muito não. Ninguém gosta de receber crítica, né? Eu sei porque eu trabalho aqui na prefeitura e sei como é que é. Se você faz alguma crítica, eles não gostam. Todo mundo só quer elogio. O ser humano é assim, né? O ego humano é assim.
Críticas para eles não servem, quando na verdade às vezes as críticas são necessárias para que você possa repensar as suas ações e mudá-las, né? Mas vamos lá, eu acredito, eu acho que o Botafogo vai vir forte, vai disputar tudo, vai ser competitivo, mas a gente não pode deixar de dizer que o planejamento não está legal, o planejamento é ruim, mas como eu falei no começo do vídeo, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com isso todo começo de ano. Beleza, galera? Então, vamos lá. Saudações alvinegras e um bom final de sexta-feira.